Uma das coisas que mais pesa para quem quer seguir carreira no automobilismo é o lado financeiro. É um dos esportes mais caros. Quanto mais você avança na carreira, mais caro fica de se manter e continuar. Quanto custa para correr? Nesse episódio do Circuito Brasil, você vai conhecer o quanto o patrocínio financeiro influencia na carreira dos pilotos. Vai ver também a história de uma nova categoria que quer ajudar quem está começando no automobilismo. Quando uma criança começa no automobilismo, é sempre uma aposta. Os pais não sabem se o esporte vai ser um hobby ou uma carreira para o filho. E só vontade não basta, é preciso ter resultados. Sem eles, não aparece uma figura fundamental, o patrocinador. No início é sempre patrocínio, até você conseguir aí o apoio da fábrica, começar a ter resultados, né? Você acaba conseguindo apoio da fábrica de chassi, pneu e vai melhorando um pouquinho. Com resultados eu consegui apoio de fábrica, de kart, mas teve uma época quando eu tinha uns 15 anos, meu pai quebrou e aí eu fui bater na porta lá do Xande Negrão, que era o dono da Medley, e graças ao bom pai ele resolveu me patrocinar, porque senão eu ia parar de correr. Mas mesmo com os resultados, a ajuda financeira pode não aparecer. Eu comecei a andar aos 6 anos de idade e andei ininterruptamente até os 9 para 10 anos. Quando estava nessa fase que tinha que subir uma categoria, o investimento necessário para fazer essa mudança, mesmo dentro do kart, ia ser muito significativo. E na época, quem bancava tudo era meu pai. E ele não tinha condições de fazer esse investimento sozinho. As fases iniciais ele conseguiu bancar, mas desse segundo passo, assim, ele não conseguiria. A gente até tentou patrocínio com empresas daqui de Santa Catarina, mas ninguém se dispôs a ajudar. Até porque o kart, querendo ou não, é um esporte que não dá muito retorno de mídia, assim, que é o que as empresas normalmente procuram num contrato de patrocínio. Bom, o meu pai sempre me ajudou, e então desde uma categoria do kart eu tive um apoio, hoje é apoio institucional da Mormai, mas no momento a gente está tentando buscar recursos, captar dinheiro para correr numa categoria nos Estados Unidos de acesso à Fórmula Indy, que é o SF 2000, então a gente tem um projeto de lei do incentivo ao esporte aprovado em Brasília, então a gente está em fase de captação do dinheiro. Mas afinal, quanto custa correr no Brasil? O valor gasto por temporada varia bastante de acordo com a categoria. Quanto mais você avança no automobilismo, mais tem que desembolsar para manter-se correndo. No kart, os valores variam. Nas categorias de acesso mirim e cadete, para pilotos entre 6, 7 e 11 anos, os pais chegam a desembolsar R$40 mil para correr nos principais campeonatos do país, como a Copa São Paulo, o Top Kart, Brasileiro de Kart, Copa do Brasil e a Copa das Federações. Para disputar os mesmos campeonatos nas categorias Júnior Menor, Continuação da Cadete, Novatos e Sênior B, de novatos mais velhos, gasta-se aproximadamente R$75 mil. E nas categorias finais do kart, Júnior, Graduandos e Sênior A, o gasto com os campeonatos pode chegar a R$105 mil. Depois do kart, quem quer seguir carreira no automobilismo, escolhe se vai disputar campeonatos de monopostos ou turismo. Vamos ver primeiro os valores dos monopostos. Uma das categorias clássicas do automobilismo brasileiro e mundial é a Fórmula V, que aqui no Brasil corre dentro do Paulista de Automobilismo. O valor dessa categoria de entrada dos monopostos chega a ser menor que o do kart avançado, com uma temporada custando aproximadamente R$60 mil. A Fórmula RS é uma das mais procuradas por pilotos do país inteiro, principalmente da região sul, devido ao seu alto nível de competitividade. Isso acaba refletindo no valor. A temporada, com 16 etapas em 8 rodadas duplas, pode custar até R$120 mil. E a mais importante categoria de monopostos do país é a F3 Brasil, que disputa suas provas junto com a Stock Car. Desde 2014, ela deixou de ser sul-americana e passou a ser exclusivamente brasileira, para baratear os custos. Mas mesmo assim, a disputa na classe A mais avançada do grid, pode custar até R$450 mil. Partindo para o turismo, temos o campeonato regional mais forte do país, o Paulista de Marcas e Pilotos. Entre todas as suas modalidades, cada etapa pode juntar até 150 pilotos em Interlagos. Por lá, passam pilotos que correm por hobby ou que querem seguir carreira no automobilismo. O custo pode variar entre R$80 e R$110 mil, dependendo da sua modalidade.
Um dos campeonatos que mais tem crescido no Brasil é o Mercedes-Benz Challenge, já que nos últimos anos tem corrido junto com a Stock Car. E para correr na CLA AMG, modalidade mais avançada, os custos podem chegar a R$300 mil por temporada. As duas categorias mais importantes do país, a Stock Car e a Fórmula Truck, são as mais caras. Com transmissões pela Bandeirantes e autódromos sempre lotados, correr na Fórmula Truck não é coisa muito barata. Para competir na temporada de 10 provas, os pilotos gastam entre R$500 e R$900 mil, dependendo da equipe e do seu nível de competitividade. Mas a mais cara é mesmo a Stock Car. A categoria mais antiga e tradicional do automobilismo brasileiro é também a mais poderosa, reunindo um grid de peso. Mas o valor necessário para correr é bem salgado. Pilotos de equipe de ponta podem gastar até R$2,5 milhões para competir nas 21 provas da temporada. Você viu como é caro correr no Brasil? Por isso que os pilotos dependem bastante do patrocínio. Mas não pense que basta estar na Stock Car que o dinheiro vem. Tem que correr atrás. É mais fácil, mas ainda continua sendo bem difícil. Mas tendo o Globo, Sport TV, você está lutando no seu país, sabendo que as pessoas se relacionam, as pessoas te apoiando, as coisas acho que acontecem um pouco mais fácil, mas ainda continua sendo bem difícil. É mais fácil porque empresas brasileiras passa aqui no Brasil, é vantajoso e tudo, né? É uma categoria que de bastante visibilidade, dá um retorno muito bom para as empresas, muito bom mesmo, assim, se você comparar o que você pagaria, né, normal para ter o acesso que você tem com a Stock Car, seria um triplo do preço, né? Para os pilotos que decidem correr no exterior, a situação é ainda mais difícil, devido à distância entre os pilotos e os patrocinadores aqui no Brasil. E a crise econômica que o país passa também não colabora. Fui para a Europa também com uma parte de patrocínio de empresas brasileiras, de uma outra parte meu pai também ajudando. E como eu já tinha trabalhado na empresa do meu pai um ano que eu fiquei parado, eu vi que a situação financeira não era favorável. Todo pai quer tentar, né, continuar. Mas eu fui para fora, vi que a realidade lá é bem mais difícil do que imaginam. Lá precisa do talento extremamente bom, apurado, mas a parte financeira manda demais ali. E é muito caro, com euro. Então eu decidi voltar para o Brasil e tentar o último tiro, que era Stock Car. Eu estava muito focado nos monopostos, mas vi que aqui era uma categoria que tinha futuro. Não lembro exatamente quando teve uma crise muito grande que o dólar disparou, que nem está hoje. E eu lembro que na época, na cidade que eu morava na Inglaterra, tinha 17 ou 18 pilotos brasileiros nas categorias de base correndo lá, né? E 2 anos depois, com a alta do dólar, sobraram 2. Né? Então isso acabou destruindo a carreira e sonhos de muita gente, né? Porque o automobilismo nacional ele depende totalmente do dólar, né? Desde as categorias de base, do kart, até onde a gente está hoje aqui. Em novas gerações que vão deixar de surgir, simplesmente as coisas vão começar a ficar inviáveis, né? Para um pai colocar um piloto para correr de kart, porque a primeira coisa que ele corta na crise é justamente a diversão, né? A falta de patrocínio afeta bastante os pilotos quando estão no exterior. Luiz Razia é um dos principais exemplos dos últimos anos. O piloto paraense tinha um contrato assinado com a Marussia para correr na Fórmula 1 em 2013. Aquela Marussia mesmo, a do fim do grid. Mas seu sonho de correr na principal categoria do automobilismo mundial acabou antes mesmo dele fazer sua primeira corrida. O motivo foi uma quebra de contrato entre seu patrocinador e a Marussia. O pagamento acertado entre ambos não foi feito e assim a equipe decidiu rescindir o contrato com o brasileiro e chamou o francês Jules Bianchi para preencher a vaga. Bianchi chegou a fazer performances impressionantes com o fraco carro da Marussia, mas um acidente no GP do Japão em Suzuka, em 2014, acabou tirando sua vida depois de quase 1 ano em coma. Para tentar diminuir essa dependência do dinheiro no automobilismo brasileiro, uma nova categoria surgiu em 2015. Criada por Marcos Galassi, a Fórmula Inter vem para ajudar a formar pilotos e a realizar o sonho de pessoas que querem viver do automobilismo. Eu fiquei muito próximo da Indy, assim, eu conheci como funciona o automobilismo americano. Aquilo me chamou a atenção de tal maneira que eu falei, mas como não é possível ter algo assim no Brasil e algo que as pessoas comuns possam fazer e possam utilizar como alavanca para realizar os seus sonhos. Aí nós fomos, enfim, passamos por diversas etapas aqui no Brasil, chegamos a montar uma equipe de competição que competiu por algum tempo aqui.
até que surgiu a oportunidade de criar uma categoria. Nós queríamos, na verdade, criar uma plataforma que pessoas como nós, eu, meus filhos, você, enfim, todos aqueles que amam automobilismo, pudessem tomar proveito dela e utilizá-la para realizar o seu grande sonho, que é viver do automobilismo. Para ajudar os pilotos que não têm condição de bancar a temporada inicial da Fórmula Inter, Marcos criou uma incubadora de pilotos para que 10 aspirantes tivessem uma chance de correr na categoria. É um projeto paralelo dentro da categoria Fórmula Inter que visa oportunizar para alguns pilotos que ainda não sejam profissionais, mas que estejam querendo esse passo a mais na carreira e que às vezes não têm tanta condição financeira de poder disputar uma categoria de Fórmula, de monopostos. Então ela tem uma condição diferenciada de pagamento para os pilotos e a grande vantagem é que os pilotos da incubadora têm acesso a toda a estrutura da Fórmula Inter, toda a academia de pilotos, então todos os workshops que são oferecidos, o acesso à estrutura da categoria, simuladores. A gente tem direito a participar nas finais de semana de corrida. A única diferença é que a gente, ao longo do ano, participa de uma corrida só cada piloto da incubadora, mas a gente pode participar de todas as atividades na condição de piloto. Além da incubadora, todos os pilotos inscritos na Fórmula Inter têm acesso a uma academia, coordenada por Roberto Pupo Moreno. Junto com ele, estamos trazendo também Arthur Bragantini, que é um dos pilotos mais experientes do Brasil para trabalhar nessa academia. Nessa academia, a gente está aplicando, para todos os pilotos que fazem parte da Fórmula Inter, 11 disciplinas, não apenas as disciplinas ligadas à pilotagem, mas disciplinas ligadas à sua capacitação profissional, para que ele possa, como piloto, independentemente de ser atleta ou não, também ter noções de vendas e marketing, de media training, como falar com a imprensa, etc, etc. Por mais que seja regional, ele tende a atingir todo o Brasil e atrair pilotos de todo o Brasil. Então acho que está tendo uma repercussão bem legal, é bastante comentado, tem bastante interação nas redes sociais, tem sempre pessoas perguntando sobre a categoria. Então está bem legal, apesar de não ter ido para a pista ainda, já tem chamado bastante atenção.